Existe algo profundamente contraintuitivo no modo como Deus opera na história humana. Enquanto os generais planejam estratégias militares complexas, enquanto os soldados afinam suas espadas e preparam seus escudos, enquanto os exércitos marcham informações precisas rumo ao campo de batalha, Deus frequentemente escolhe um caminho completamente diferente. Um caminho que desafia toda a lógica humana. Um caminho onde a vitória vem sem soldados, sem luta, sem derramamento de sangue. Esta é uma verdade que permeia toda a Escritura Sagrada, desde os dias de Abraão até os tempos dos apóstolos. É uma verdade que nos convida a reexaminar nossas compreensões sobre poder, força e vitória. É uma verdade que nos desafia a confiar em Deus de maneiras que vão além da nossa compreensão natural. Ao longo da história bíblica, encontramos relatos extraordinários de vitórias impossíveis, de batalhas vencidas antes mesmo de começarem, de inimigos derrotados pela mão invisível de Deus enquanto seu povo apenas observava com admiração e espanto. Estas não são apenas histórias antigas destinadas a entreter, são revelações profundas sobre o caráter de Deus e seu desejo de que seu povo compreenda que Ele é quem luta por nós. Quando pensamos em vitória militar, naturalmente imaginamos estratégias cuidadosamente elaboradas, treinamento intensivo, armamentos superiores e coragem sob fogo. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e poder, frequentemente escolhe demonstrar sua glória de maneiras que deixam claro que a vitória não pertence ao forte, nem a batalha ao valente, mas ao Senhor que controla todas as coisas. A teologia da intervenção divina. Antes de mergulharmos nas histórias específicas de vitórias sem luta, precisamos estabelecer um fundamento teológico. A Bíblia nos ensina consistentemente que Deus é soberano sobre todas as nações, todos os exércitos e todas as circunstâncias. Ele não é apenas um observador distante da história humana, mas um participante ativo que intervém nos assuntos dos homens de acordo com seus propósitos eternos. Em Êxodo 14, versículo 14, encontramos uma declaração revolucionária que Moisés fez ao povo de Israel quando estavam encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Esta não era apenas uma palavra de encorajamento momentâneo, era uma revelação teológica profunda sobre como Deus opera em favor de seu povo. A ideia de que Deus peleja por seu povo aparece repetidamente nas Escrituras. Em Deuteronômio 1:30 da manhã, Moisés relembra ao povo: o Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós. Não é uma possibilidade, mas uma certeza. Não é condicional à nossa força, mas à sua fidelidade. Esta verdade se torna ainda mais clara quando examinamos o caráter de Deus revelado em seus nomes. Ele é Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, um título militar que indica sua presença e liderança na batalha. Ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, um nome que fala de seu comando supremo sobre todas as forças celestiais e terrestres. Mas por que Deus escolheria lutar por seu povo em vez de simplesmente capacitá-los a lutar? A resposta revela algo profundo sobre o coração de Deus. Quando Deus luta por nós, a glória pertence inteiramente a Ele. Não há espaço para orgulho humano, vanglória ou autossuficiência. A vitória se torna um testemunho claro e inequívoco do poder e fidelidade de Deus. A vitória no Mar Vermelho. A primeira grande demonstração à história do Mar Vermelho é talvez o exemplo mais icônico de uma vitória sem luta na Bíblia. O cenário era absolutamente desesperador. Os israelitas, recém-libertos da escravidão no Egito, encontravam-se encurralados. Atrás deles, o exército egípcio, o mais poderoso do mundo antigo, avançava com carros de guerra, cavalaria e soldados de elite. À frente deles, as águas intimidadoras do Mar Vermelho se estendiam como uma barreira intransponível. O povo estava apavorado. Eles clamaram a Moisés com amargura: será porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos no deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Êxodo 14, versículo 11. Do ponto de vista humano, sua reclamação era compreensível. Eles eram ex-escravos desarmados, sem treinamento militar, sem equipamento, sem estratégia. Como poderiam enfrentar o exército mais temido da época? Mas Moisés, inspirado por Deus, fez uma declaração que mudaria para sempre a forma como o povo de Israel compreenderia a guerra espiritual. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor,
que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais tornareis a vereador. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Êxodo 14 versículo 13 e 14. Observe a linguagem aqui. Estai quietos, não mobilizem tropas. Vede o livramento, sejam espectadores, não combatentes. O Senhor pelejará por vós, vocês não precisam pegar em armas. Vos calareis, nem mesmo precisam gritar ou fazer alarde, simplesmente confiem e observem. O que aconteceu em seguida desafiou todas as leis da natureza e todas as convenções militares. Deus instruiu Moisés a estender sua vara sobre o mar. Quando ele obedeceu, o Senhor fez soprar um forte vento oriental durante toda a noite, dividindo as águas e criando um caminho seco através do mar. Os israelitas atravessaram em terra seca, com muros de água de ambos os lados. Quando os egípcios tentaram persegui-los, Deus perturbou suas rodas, fazendo com que os carros se movessem com dificuldade. Então, assim que o último israelita atravessou, Deus instruiu Moisés a estender novamente sua mão sobre o mar. As águas retornaram com força devastadora, engolindo todo o exército egípcio. Não sobreviveu um único soldado. A vitória foi total, absoluta e completa, e Israel não desferiu um único golpe. Eles não atiraram uma única flecha, não brandaram uma única espada, não lançaram uma única lança. Eles simplesmente obedeceram, caminharam através do caminho que Deus abriu e testemunharam a destruição de seus inimigos pela mão do próprio Deus. O cântico de vitória que se seguiu, registrado em Êxodo 15, celebra esta verdade de forma magnífica. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães escolhidos afogaram-se no Mar Vermelho. Êxodo 15 para 3-4. Note que o cântico atribui toda a ação a Deus. Foi Ele quem lançou, Ele quem afogou, Ele quem destruiu. Este evento estabeleceu um padrão que se repetiria ao longo de toda a história de Israel. Deus estava ensinando seu povo uma lição fundamental: a verdadeira vitória vem da confiança nele, não da força humana. A queda de Jericó, vitória através da obediência incomum séculos depois do Mar Vermelho. Outra geração de israelitas enfrentaria outro obstáculo impossível: as muralhas de Jericó. Depois de 40 anos vagando pelo deserto, o povo de Israel finalmente estava pronto para entrar na terra prometida. Mas Jericó, a primeira cidade cananeia em seu caminho, apresentava um desafio formidável. Jericó era uma cidade fortemente fortificada. Suas muralhas eram tão espessas que casas eram construídas sobre elas. Arqueólogos descobriram que a cidade possuía um sistema duplo de muralhas, uma muralha externa de cerca de 2 metros de espessura e uma muralha interna de aproximadamente 4 metros de espessura, separadas por um espaço de cerca de 5 metros. Estas muralhas se erguiam a uma altura impressionante, tornando a cidade virtualmente inexpugnável pelos padrões militares da época. Para conquistar tal fortaleza, os generais militares da época teriam empregado táticas de cerco prolongado, torres de assalto, arietes ou tentativas de cavar túneis sob as muralhas. Qualquer uma dessas abordagens levaria meses, se não anos, e custaria inúmeras vidas. Mas Deus tinha um plano diferente, um plano que, do ponto de vista militar, parecia completamente absurdo. Ele instruiu Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E, no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Josué 6 versículo 2-4. Imagine ser um soldado israelita ouvindo estas instruções. Nada de estratégia militar convencional. Nada de armamento especial. Nada de táticas de combate. Apenas caminhar ao redor da cidade em silêncio, uma vez por dia durante 6 dias, com sacerdotes tocando buzinas. E então, no 7º dia, marchar 7 vezes, dar um grande grito, e as muralhas cairiam. Do ponto de vista humano, este plano era ridículo. Os habitantes de Jericó provavelmente olhavam das muralhas com uma mistura de confusão e zombaria. O que esses israelitas pensavam que estavam fazendo? Como marchar ao redor de uma cidade poderia possivelmente derrubá-la?
Mas havia algo profundamente espiritual acontecendo. Deus estava, mais uma vez, ensinando seu povo que a vitória não vem através da força bruta ou estratégia humana brilhante, mas através da obediência simples e confiança nele. Durante 6 dias, os israelitas obedeceram fielmente. Eles marcharam em silêncio, com a arca da aliança no meio, enquanto os sacerdotes tocavam as buzinas. Sem uma palavra, sem um grito de guerra, sem qualquer demonstração de agressão militar. Apenas obediência silenciosa e constante. No 7º dia, após a 7ª volta ao redor da cidade, quando as buzinas soaram e o povo gritou em uníssono, algo miraculoso aconteceu. As muralhas maciças, que haviam resistido por gerações, que eram consideradas inexpugnáveis, simplesmente desmoronaram. A Bíblia registra: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. E o muro caiu abaixo. Josué 6 versículo 20. Note a linguagem. O muro caiu abaixo. Não, os israelitas derrubaram o muro, ou, as armas israelitas destruíram o muro. O muro simplesmente caiu, por intervenção divina, por um milagre sobrenatural, e os israelitas entraram na cidade e a tomaram, mas a vitória já havia sido conquistada antes mesmo de eles entrarem. A batalha foi vencida não por suas espadas, mas pela mão de Deus respondendo à sua obediência. Esta história ensina uma lição poderosa. Quando Deus nos instrui a fazer algo que parece ilógico ou ineficaz do ponto de vista humano, nossa responsabilidade não é questionar ou buscar métodos mais práticos, mas simplesmente obedecer. A obediência a Deus, mesmo quando não compreendemos seu método, libera seu poder sobrenatural. A vitória de Gideão. De 32.000 para 300. A história de Gideão apresenta outro exemplo fascinante de como Deus opera de maneiras que contradizem completamente a lógica militar humana. Durante o período dos juízes, Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, que invadiam a terra regularmente como gafanhotos, destruindo colheitas e levando gado. A Bíblia registra que eles eram tão numerosos que, nem eles nem os seus camelos se podiam contar. E vinham à terra para destruir. Juízes 6 versículo 5. Deus chamou Gideão, um homem improvável de uma tribo insignificante, para libertar Israel. Gideão reuniu um exército de 32.000 homens, um número respeitável, mas ainda assim vastamente superado pelos midianitas. Qualquer comandante militar razoável teria ficado satisfeito com este número, talvez até desejando mais tropas. Mas Deus tinha outros planos. Ele disse a Gideão: o povo que está contigo é demais para eu dar os midianitas em sua mão, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Juízes 7 versículo 2. Aqui está o princípio fundamental novamente. Deus quer que fique absolutamente claro que a vitória vem dele, não da força humana. Deus instruiu Gideão a anunciar: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. 22.000 homens foram embora. Restaram 10.000. A maioria dos comandantes militares teria ficado alarmada com esta redução drástica de forças. Mas Deus não havia terminado. Ainda o povo é muito, disse Deus. Ele então instruiu Gideão a levar os homens até a água e observar como bebiam. Aqueles que se ajoelhassem para beber foram dispensados. Apenas aqueles que levaram a água à boca com as mãos, permanecendo vigilantes, foram escolhidos. O número final? Apenas 300 homens. Pense nisto: 300 homens contra um exército incontável. Do ponto de vista militar, era suicídio. Os midianitas e seus aliados estavam acampados no vale, como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Juízes 7 versículo 12. A proporção era talvez de centenas para um. Mas Deus não apenas reduziu o exército, ele também lhes deu armas incomuns. Nada de espadas ou lanças. Cada homem recebeu uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha acesa dentro do cântaro. Que tipo de armamento era esse? No meio da noite, Gideão e seus 300 homens cercaram o acampamento midianita. Ao sinal de Gideão, todos quebraram simultaneamente seus cântaros, revelando as tochas, tocaram suas trombetas e gritaram: Espada do Senhor e de Gideão. O efeito foi devastador, mas não da maneira que se esperaria.
Os midianitas, acordados abruptamente no escuro, confusos pelo som das trombetas vindo de todas as direções, e vendo luzes cercando todo o acampamento, entraram em pânico total. Na confusão e escuridão, eles começaram a atacar uns aos outros. E tocaram os 300 as buzinas, e o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. Juízes 7 versículo 22. Os 300 israelitas nem precisaram entrar em combate direto. Deus fez com que o inimigo se destruísse. O exército midianita fugiu em desordem total, e Israel os perseguiu e completou a vitória. Mas a batalha essencial foi vencida sem que os 300 precisassem realmente lutar. Deus lutou por eles, assim como prometera. Esta história ilustra vividamente um princípio que Paulo mais tarde articularia em 2 Coríntios 12 versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraco e inadequado nos sentimos do ponto de vista humano, mais espaço há para que o poder de Deus seja demonstrado. A libertação de Josafá. Quando o louvor precede a vitória, uma das histórias mais extraordinárias de vitória sem luta encontra-se no reinado de Josafá, rei de Judá. Registrada em 2 Crônicas 20, esta narrativa apresenta elementos que parecem desafiar toda a lógica militar e estratégica. A crise começou quando Josafá recebeu a terrível notícia: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. 2 Crônicas 20 versículo 2. Era uma coalizão formidável, os moabitas, os amonitas e outros povos se uniram para atacar Judá. O texto bíblico enfatiza repetidamente a magnitude da ameaça. Era uma grande multidão. A reação inicial de Josafá é instrutiva. Então, Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. 2 Crônicas 20 versículo 3. Note que ele não convocou imediatamente seus generais para uma reunião estratégica. Ele não começou a mobilizar tropas ou fortalecer defesas. Sua primeira resposta foi espiritual: buscar a Deus através da oração e do jejum. A oração de Josafá, registrada detalhadamente no texto, é um modelo de como abordar Deus em tempos de crise. Ele começa reconhecendo a soberania e o poder de Deus. Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Pois tu dominas sobre todos os reinos dos gentios, e na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. 2 Crônicas 20 versículo 6. Então ele relembra a fidelidade passada de Deus. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? 2 Crônicas 20 versículo 7. Finalmente, ele admite honestamente a inadequação humana diante da crise. Ó Deus nosso, porventura, não os julgarás? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nem nós sabemos o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20 versículo 12. Esta última declaração é crucial. Não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá não estava fingindo ter confiança que não possuía. Ele estava sendo brutalmente honesto sobre o desespero da situação. Mas sua honestidade sobre a fraqueza humana foi acompanhada por uma declaração de confiança absoluta em Deus. A resposta de Deus veio através do profeta Jaziel: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. 2 Crônicas 20 versículo 15, 17. Observe a clareza da mensagem. A peleja não é vossa, mas de Deus, e não tereis de pelejar. Deus estava declarando explicitamente que assumiria a responsabilidade pela batalha. A única tarefa de Judá era confiar e observar. A resposta de Josafá a esta palavra profética foi imediata e notável. Ele se prostrou em adoração, e todo o povo fez o mesmo. Então levantaram-se levitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. 2 Crônicas 20 versículo 19. Na manhã seguinte, ao saírem para enfrentar o inimigo, Josafá fez algo absolutamente incomum. Ele colocou cantores na frente do exército. Imagine, não soldados de elite, não seus melhores guerreiros, mas cantores de louvor marchando à frente, cantando: Louvai ao Senhor,
porque a sua benignidade dura para sempre. 2 Crônicas 20 versículo 21. Do ponto de vista militar, esta decisão era absurda. Cantores desarmados na linha de frente? Que tipo de estratégia era essa? Mas Josafá havia compreendido algo profundo. Quando Deus promete lutar por você, sua responsabilidade é louvá-lo, não elaborar estratégias militares. O resultado foi extraordinário. E, ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. 2 Crônicas 20 versículo 22-23. Leia isto novamente devagar. O inimigo se destruiu mutuamente. Deus não enviou o fogo do céu. Ele não abriu a terra para engolir os exércitos. Ele simplesmente causou confusão no acampamento inimigo, e eles começaram a atacar uns aos outros até se destruírem completamente. Quando Josafá e seu povo chegaram ao local onde esperavam encontrar um exército, encontraram apenas cadáveres. Não houve batalha. Não houve luta. Apenas o despojo da vitória que Deus havia conquistado. De fato, o despojo era tão abundante que levou 3 dias para recolher tudo, joias e objetos preciosos em abundância. 2 Crônicas 20 versículo 25. O capítulo termina com uma observação significativa. E o reino de Josafá ficou em paz, porque o seu Deus lhe deu repouso em redor. 2 Crônicas 20 versículo 30. A paz não veio através de demonstração de força militar que intimidou futuros inimigos, mas através da demonstração do poder de Deus que fez todas as nações ao redor reconhecerem que o Deus de Judá era real e poderoso. A vitória de Ezequias, um anjo, uma noite, 185.000. Outro relato extraordinário de vitórias sem luta ocorreu durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. A situação era desesperadora. Senaqueribe, rei da Assíria, o império mais poderoso e brutal daquela época, havia invadido Judá e sitiado Jerusalém. Ele já havia conquistado 46 cidades fortificadas de Judá. Jerusalém era o último bastião de resistência. Os assírios eram conhecidos por sua crueldade e invencibilidade militar. Eles desenvolveram táticas de cerco avançadas, armas de guerra superiores e uma reputação de brutalidade que frequentemente levava cidades a se renderem sem luta, preferindo a submissão à destruição certa. Senaqueribe enviou seus oficiais para intimidar o povo de Jerusalém. Suas palavras foram cuidadosamente calculadas para minar qualquer esperança. Não vos engane Ezequias, fazendo-vos confiar no Senhor, dizendo: certamente, nos livrará o Senhor. Porventura, livraram os deuses das nações, cada um a sua terra, das mãos do rei da Assíria. 2 Reis 6:30, 33. Os argumentos eram logicamente convincentes. Nação após nação havia caído diante dos assírios. Seus deuses não os haviam salvado. Por que o Deus de Judá seria diferente? Do ponto de vista humano, a situação parecia absolutamente sem esperança. Mas Ezequias não se deixou intimidar pelas ameaças nem convencer pela lógica aparentemente irrefutável dos assírios. Em vez disso, ele levou a carta ameaçadora de Senaqueribe diretamente ao templo e a estendeu diante do Senhor em oração. Sua oração é um modelo de fé em meio à adversidade impossível. Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou este para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. 2 Reis 19 versículo 15-16, 19. Note a audácia desta oração. Ezequias não estava simplesmente pedindo socorro pessoal ou nacional. Ele estava pedindo que Deus defendesse sua própria reputação e demonstrasse sua supremacia sobre todos os falsos deuses e todos os reinos terrenos. Deus respondeu através do profeta Isaías com uma mensagem de certeza: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Porque eu defenderei esta cidade, para livrar, por amor de mim e por amor de Davi,
meu servo. 2 Reis 19 versículo 32, 34. O que aconteceu naquela noite é um dos eventos mais espantosos registrados nas Escrituras. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. 2 Reis 19 versículo 35. Um anjo, uma noite, 185.000 soldados assírios mortos. Sem batalha, sem derramamento de sangue israelita. Sem estratégia militar, apenas a intervenção sobrenatural de Deus. Imagine a cena quando os habitantes de Jerusalém acordaram naquela manhã. Eles haviam dormido cercados pelo exército mais temido do mundo. Eles esperavam acordar para o som de arietes batendo contra os portões, flechas chovendo sobre os muros, gritos de guerra enchendo o ar. Em vez disso, encontraram silêncio. E quando olharam para além dos muros, viram um mar de cadáveres, o exército inteiro, eliminado em uma única noite por um único anjo de Deus. Senaqueribe, o orgulhoso rei que havia se gabado de que nenhum deus poderia resistir ao seu poder, voltou para casa humilhado e derrotado. E como se para adicionar ironia final à história, ele foi assassinado por seus próprios filhos enquanto adorava em seu templo pagão. 2 Reis 19 versículo 37. Esta história demonstra várias verdades cruciais. Primeira, que o número e força do inimigo são irrelevantes quando Deus decide intervir. Segunda, que Deus defende aqueles que confiam nele, especialmente quando sua honra está em jogo. Terceira, que a vitória pode vir de formas totalmente inesperadas e sobrenaturais. Princípios espirituais das vitórias sem luta. Ao examinarmos estas histórias extraordinárias, emergem princípios espirituais claros que transcendem as circunstâncias históricas específicas e se aplicam à vida de fé em todas as épocas. Primeiro, a fraqueza humana é o palco para o poder divino em cada uma destas narrativas. O povo de Deus encontrava-se em situações humanamente impossíveis. No Mar Vermelho, estavam encurralados e desarmados. Em Jericó, enfrentavam fortificações impenetráveis. Gideão tinha apenas 300 homens contra milhares. Josafá confessou abertamente: não sabemos o que faremos. Ezequias estava sitiado pelo império mais poderoso da terra. Esta aparente fraqueza não era acidental nem indesejável. Era precisamente a condição necessária para que Deus demonstrasse seu poder. Como Paulo escreveria séculos depois, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12 versículo 9. Quando somos fortes em nós mesmos, tendemos a confiar em nossa própria força. Quando somos fracos, não temos escolha senão confiar em Deus. E é precisamente neste ponto de dependência total que o poder de Deus é mais claramente manifestado. Segundo, a obediência precede o milagre. Em todas estas histórias, havia uma demanda de obediência que frequentemente parecia ilógica ou ineficaz. Moisés teve que estender sua vara sobre o mar. Josué teve que marchar ao redor de Jericó em silêncio. Gideão teve que reduzir seu exército e usar tochas e trombetas em vez de armas. Josafá teve que colocar cantores na frente do exército. Ezequias teve que orar em vez de negociar ou preparar defesas. Nenhuma destas ações fazia sentido militar ou estratégico. Todas elas exigiam fé, a disposição de obedecer a Deus mesmo quando suas instruções contradizem a sabedoria humana. E em cada caso, foi a obediência que abriu o caminho para o milagre. Este princípio é crucial para nossa vida espiritual hoje. Deus frequentemente nos pede para fazer coisas que parecem contraintuitivas ou ineficazes do ponto de vista humano. Nossa tendência natural é questionar, modificar ou buscar alternativas mais razoáveis. Mas Deus espera obediência simples, baseada em confiança nele, não em nossa compreensão de como suas instruções funcionarão. Terceiro, o louvor e a adoração são armas espirituais. A história de Josafá destaca de forma especialmente poderosa o papel do louvor e da adoração na batalha espiritual. Quando Josafá colocou cantores na frente de seu exército, ele estava declarando que a adoração a Deus era sua principal arma. Esta não é uma ideia isolada nas Escrituras. O Salmo 149 versículos 6 a 9 declara: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios, nas suas mãos,
para executarem vingança entre as nações e castigar os povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres, com algemas de ferro, para executarem neles o juízo escrito. Esta honra tem todos os seus santos. Paulo, escrevendo aos Efésios sobre a guerra espiritual, conclui sua descrição da armadura de Deus com: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18 da manhã. A oração e o louvor não são atividades periféricas à guerra espiritual, eles são armas centrais. Quando louvamos a Deus em meio a circunstâncias impossíveis, estamos declarando sua soberania sobre a situação. Estamos afirmando que Ele é maior que nossos problemas. Estamos posicionando nossa fé acima de nossas circunstâncias. E este ato de fé libera o poder de Deus para operar. Quarto, Deus luta por nós, não meramente conosco. Há uma diferença crucial entre Deus lutar conosco e Deus lutar por nós. Quando Deus luta conosco, somos participantes ativos. Ele nos fortalece, nos capacita, nos guia na batalha. Quando Deus luta por nós, somos espectadores. Ele assume completamente a responsabilidade pela vitória. Ambos os modos são válidos e aparecem nas Escrituras. Mas as histórias que examinamos destacam especificamente aqueles momentos em que Deus escolheu lutar por seu povo. E o motivo é sempre o mesmo, para que fique absolutamente claro que a vitória pertence a Ele. Deuteronômio 3:22 da manhã expressa este princípio claramente: não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Esta é uma promessa, não uma possibilidade condicional. Não diz, pode pelejar, ou, talvez peleje, mas, é o que peleja, é sua natureza, sua característica, seu compromisso. Quinto, a glória deve pertencer inteiramente a Deus. Este é talvez o princípio mais fundamental que permeia todas estas narrativas. Quando Deus reduziu o exército de Gideão de 32.000 para 300, ele declarou explicitamente seu motivo: para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Juízes 7 versículo 2. Deus é zeloso por sua glória, não por egoísmo, mas porque Ele é o único digno de glória. Quando tomamos crédito pelas vitórias que Ele conquista, estamos distorcendo a realidade e roubando dele o que lhe pertence por direito. Além disso, quando reconhecemos que a vitória pertence a Deus, isto nos mantém humildes, dependentes e gratos. Protege-nos do orgulho que precede a queda. E dá esperança aos outros, pois se Deus lutou por nós, Ele pode lutar por qualquer um que confie nele. Aplicações práticas para os desafios contemporâneos. Estas histórias antigas não são apenas relatos históricos fascinantes. Elas contêm princípios eternos que se aplicam diretamente aos desafios que enfrentamos hoje. Embora não estejamos literalmente lutando contra exércitos físicos na maioria dos casos, todos enfrentamos batalhas espirituais, emocionais, relacionais, financeiras e de outros tipos. Batalhas financeiras e econômicas. Muitas pessoas hoje se encontram em situações financeiras que parecem tão desesperadoras quanto estar cercado por um exército inimigo. Dívidas esmagadoras, desemprego, negócios à beira do colapso, necessidades que excedem vastamente os recursos disponíveis. Os princípios destas histórias bíblicas oferecem esperança genuína. Primeiro, reconheça honestamente a magnitude do problema, como Josafá fez: não sabemos o que faremos. Não minimize a dificuldade nem finja ter soluções que não possui. Segundo, leve a situação a Deus em oração persistente, como Ezequias fez com a carta de ameaça. Terceiro, busque e obedeça a qualquer direção que Deus lhe dê, mesmo que pareça ilógica, como reduzir seu exército de planos e esquemas humanos e simplesmente confiar nele. Muitos testemunhos contemporâneos ecoam estas antigas histórias de libertação. Pessoas que, humanamente falando, deveriam ter perdido suas casas, seus negócios, suas economias, mas que viram Deus intervir de formas miraculosas quando eles confiaram nele e obedeceram sua direção. Batalhas relacionais e familiares. Conflitos familiares, casamentos à beira do divórcio, filhos rebeldes, relacionamentos rompidos. Estas são as guerras que muitos enfrentam diariamente. E frequentemente, quanto mais tentamos lutar por nós mesmos, através de argumentos, manipulação, controle ou força de vontade, pior a situação fica. O princípio de permitir que Deus lute por nós é transformador aqui. Significa parar de tentar forçar mudanças nas pessoas.
Significa deixar de controlar e começar a orar. Significa confiar que Deus pode fazer em corações humanos o que nenhuma quantidade de argumentação ou pressão jamais conseguirá. Isto não significa passividade ou aceitação de comportamento abusivo. Significa posicionar-se em oração, estabelecer limites saudáveis onde necessário, mas confiar que a transformação real virá pela obra de Deus, não por nossos esforços de mudar os outros. Batalhas emocionais e mentais: depressão, ansiedade, medo, trauma. Estas são batalhas intensamente reais que milhões enfrentam. E frequentemente, quanto mais lutamos contra estes inimigos em nossa própria força, mais exaustos e derrotados nos sentimos. A verdade de que Deus peleja por nós oferece uma alternativa libertadora à luta constante. Significa que podemos descansar, como os israelitas descansaram às margens do Mar Vermelho. Significa que podemos louvar, como Josafá louvou antes de ver a vitória. Significa que podemos obedecer às instruções simples de Deus, buscar ajuda, tomar medicação se necessário, praticar disciplinas espirituais, enquanto confiamos que Ele está trabalhando além do que podemos ver. Batalhas espirituais e ministeriais: aqueles envolvidos em ministério ou obra espiritual frequentemente enfrentam oposição que parece esmagadora. Recursos insuficientes, portas fechadas, resistência, ataques espirituais. A tentação é confiar em métodos, estratégias e esforço humano para fazer a obra de Deus acontecer. Mas estas histórias nos lembram que os métodos de Deus frequentemente desafiam a sabedoria convencional. Talvez Ele esteja nos pedindo para reduzir nosso exército, simplificar, focar, confiar mais nele e menos em estruturas e programas. Talvez Ele esteja nos chamando para um marchar silencioso, um período de preparação e obediência paciente antes da manifestação da vitória. Talvez Ele queira que coloquemos cantores na frente, priorizando a adoração e oração sobre planejamento estratégico. A perspectiva do Novo Testamento: embora as histórias que examinamos sejam do Antigo Testamento, os princípios que elas ilustram são amplificados e aprofundados no Novo Testamento. Jesus e os apóstolos frequentemente ensinaram sobre esta mesma verdade de que a vitória vem de Deus, não do esforço humano. O ensino de Jesus sobre confiança: Jesus frequentemente ensinava seus discípulos a confiar no Pai Celestial em vez de se preocuparem ou se esforçarem ansiosamente. No Sermão do Monte, ele disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Considerai os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. Mateus 6:25 da manhã menos 28. Este ensino pode parecer irresponsável à primeira vista, não estamos sugerindo passividade preguiçosa. Mas Jesus está apontando para a mesma verdade que vimos nas histórias do Antigo Testamento. Há um tipo de esforço ansioso e autossuficiente que na verdade impede a obra de Deus, e há uma confiança descansada que abre espaço para Ele operar. Jesus também ensinou em João 15:5, eu sou a videira, vós, os ramos. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta é uma declaração radical de dependência. Não, sem mim vocês farão menos, ou, sem mim será mais difícil, mas, sem mim nada podeis fazer. Toda verdadeira vitória espiritual flui de nossa união com Cristo, não de nosso esforço independente. Paulo e a guerra espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre a guerra espiritual, deixou claro que nossas batalhas não são contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais, Efésios 6:12 da manhã. E as armas que ele descreve não são carnais, mas espirituais: verdade, justiça, paz, fé, salvação, a palavra de Deus e oração, Efésios 6:14 da manhã menos 18. Em 2 Coríntios 10:4, Paulo escreve: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, sim, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Note, as armas são poderosas em Deus, não em nós mesmos. O poder reside nele, e nós simplesmente o acessamos através de fé e obediência. Paulo também demonstrou esta verdade em sua própria vida. Quando ele orou 3 vezes para que Deus removesse um espinho na carne, a resposta de Deus não foi remover o problema, mas prometer: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12 versículo 9. Paulo então concluiu: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Esta é a mesma dinâmica que vimos em Gideão, em Josafá, em todos os exemplos do Antigo Testamento. A fraqueza humana reconhecida e aceita torna-se o vaso através do qual o poder de Deus é demonstrado. A vitória final de Cristo, o exemplo supremo de vitória sem luta, do ponto de vista humano, é a cruz de Cristo. Na cruz, Jesus pareceu completamente derrotado. Ele não resistiu. Ele não convocou legiões de anjos para defendê-lo. Ele não organizou um exército de seguidores para lutar por ele. Ele simplesmente se entregou à morte. Mas aquela aparente derrota foi na verdade a maior vitória na história do universo. Através da sua morte, Jesus derrotou o pecado, a morte e o diabo. Colossenses 2 versículo 15 declara: e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Como ele triunfou? Não através de força militar, poder político ou demonstração de força física. Ele triunfou através da obediência submissa ao Pai, mesmo até a morte. E então Deus o ressuscitou dos mortos, demonstrando que a vitória pertence àqueles que confiam nele, mesmo quando o caminho da confiança leva através da morte. Esta é a vitória na qual todos os cristãos participam. Nós não criamos nossa própria vitória sobre o pecado e a morte. Nós simplesmente descansamos na vitória que Cristo já conquistou. Como 1 Coríntios 15 versículo 57 proclama: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Advertências e equilíbrios necessários. Embora os princípios que examinamos sejam profundamente verdadeiros e encorajadores, precisamos também de algumas advertências importantes para evitar mal-entendidos ou aplicações desequilibradas. Confiança em Deus não é passividade irresponsável. Quando dizemos que Deus luta por nós, não estamos advogando passividade irresponsável ou fatalismo. Os israelitas ainda tiveram que caminhar através do Mar Vermelho. Eles ainda tiveram que marchar ao redor de Jericó. Gideão ainda teve que levantar-se e liderar seus 300 homens. Josafá ainda teve que posicionar seu exército. Há uma diferença entre descansar em Deus e ser preguiçoso. Há uma diferença entre confiar nele para a vitória e negligenciar responsabilidades óbvias. Provérbios está cheio de advertências contra a preguiça, e o Novo Testamento ensina que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3 versículo 10. A questão não é esforço versus não esforço, mas a fonte de nossa confiança. Fazemos o que Deus nos instruía a fazer, mas confiamos nele para os resultados que estão além de nosso controle. Nem todas as batalhas terminam em vitória imediata. As histórias que examinamos são exemplos gloriosos de vitórias dramáticas e imediatas. Mas nem toda história bíblica termina assim. José passou anos na prisão antes de sua libertação. Jó sofreu por um longo período antes de sua restauração. Paulo orou 3 vezes pela remoção de seu espinho na carne e a resposta foi: não. Confiar em Deus para lutar por nós não garante que veremos vitória imediata ou da maneira que esperamos. Às vezes, a vitória vem através de longo sofrimento que produz caráter. Às vezes, a vitória é a graça para suportar, não a remoção da dificuldade. E às vezes, como com os mártires ao longo da história da Igreja, a vitória aparente só é vista na eternidade. Hebreus 11 lista grandes heróis da fé, alguns dos quais viram vitórias miraculosas, mas outros dos quais foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Hebreus 11 versículo 35. Ambos os grupos eram pessoas de fé. Ambos confiaram em Deus, mas suas experiências foram vastamente diferentes. Discernimento é necessário. Nem toda voz que nos diz para confiar em Deus e não fazer nada é de Deus. Às vezes, a passividade é simplesmente medo disfarçado de fé. Precisamos de discernimento para distinguir entre a direção genuína de Deus para descansar e confiar, e a tentação de evitar responsabilidade. Este discernimento vem através de conhecimento profundo das Escrituras, oração, conselho de crentes maduros e a presença do Espírito Santo. Não podemos simplesmente assumir que porque algo parece ser, confiar em Deus, é necessariamente correto. Conclusão: vivendo na realidade da vitória de Deus.
À medida que concluímos esta exploração de vitórias sem luta, somos desafiados a reexaminar nossas próprias vidas e lutas. Em que áreas estamos tentando conquistar vitória através de puro esforço humano, quando Deus está nos chamando para descansar e confiar nele? Onde estamos lutando em nossa própria força, quando Ele quer lutar por nós? As histórias que examinamos, do Mar Vermelho a Jericó, de Gideão a Josafá, de Ezequias à cruz de Cristo, todas proclamam a mesma verdade gloriosa. Deus é poderoso para salvar, e Ele se deleita em demonstrar seu poder em favor daqueles que confiam nele. Isto não significa que a vida cristã será fácil ou sem desafios. Significa que quando enfrentamos impossibilidades, temos um Deus que se especializa em impossibilidades. Quando nos encontramos encurralados sem saída visível, Ele pode abrir o mar. Quando enfrentamos muralhas impenetráveis, Ele pode fazê-las cair. Quando somos vastamente superados em número, Ele pode fazer com que nossos inimigos se destruam. A chave é confiar e obedecer. Confiar que Ele é quem Ele diz ser. Confiar que Ele fará o que prometeu fazer. E obedecer, mesmo quando suas instruções parecem ilógicas ou ineficazes do ponto de vista humano. Nenhum soldado, nenhuma luta, mas a vitória veio. E continuará vindo, de geração em geração, para todos aqueles que colocam sua confiança no Deus que peleja por seu povo. Que possamos ser pessoas que conhecem o poder de descansar em Deus, de louvar antes de ver a vitória, de obedecer mesmo quando não compreendemos, e de dar toda a glória a Ele quando a vitória é manifestada. Porque, no final, a pergunta mais importante não é: como posso conquistar esta vitória? Mas, confio que Deus lutará por mim. E quando esta confiança está firmemente estabelecida em nossos corações, descobrimos que mesmo as batalhas mais impossíveis se tornam oportunidades para testemunhar o poder miraculoso do nosso Deus que nunca falha. Que estas antigas histórias de vitórias miraculosas renovem nossa fé, fortaleçam nossa esperança e nos inspirem a confiar mais profundamente no Deus que ainda hoje peleja por seu povo. Amém. Claude é uma IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.